Houve um momento na história do sertão nordestino em que o homem mais temido do Brasil ainda era apenas um filho. Ele não era o rei do cangaço, o demônio da caatinga ou o terror dos coronéis. Ele era só Virgulino, um rapaz magro, vivendo sob a sombra protetora de um pai que lutava desesperadamente para manter a honra e o pão. Mas o que ninguém esperava era que o destino do maior bandido social da história seria selado não por sua própria maldade, mas pelo sangue inocente derramado de seu patriarca. Este é o exato instante, o gatilho brutal e definitivo que transformou Virgulino Ferreira da Silva em Lampião. Para entender a dimensão desse crime, precisamos primeiro nos afastar um pouco, sentir o cheiro de poeira e o calor cruel do sertão pernambucano nos idos de 1920 e 1921. Naquela época, a lei era uma piada de mau gosto, escrita apenas para os pobres e aplicada pelos poderosos. O Estado, para o homem comum que vivia entre Serra Talhada e Água Branca, era uma lenda, um conceito distante. O que existia de verdade eram os coronéis, donos de terras que ditavam as regras, e as volantes, grupos policiais brutais, muitas vezes pautados mais pela vingança e pelo interesse pessoal do que pela justiça. Naquele cenário de secura e injustiça latente, vivia a família Ferreira. José Ferreira da Silva, o pai, era um homem de história complexa. Casado com Maria Lopes de Oliveira, conhecida como Maria Jacosa, ele havia assumido a paternidade do primogênito Antônio, filho que Maria tivera com Venâncio Nogueira, seu antigo patrão. José Ferreira era almocreve, condutor de bestas de carga e pequeno proprietário rural. Não era rico, mas também não se curvava facilmente. Era conhecido por sua teimosia, por sua retidão e principalmente por sua capacidade de criar seus filhos com um senso de dignidade que não cabia mais no sertão em transformação. Entre esses filhos, Virgulino não se destacava pela ferocidade. Ele era esperto, sim, sabia ler, o que era raríssimo, tinha boa caligrafia e era notável pela destreza com que costurava e bordava. Se ele fosse destinado a um caminho, seria talvez o de um mascate ou de um pequeno fazendeiro bem-sucedido. Mas o sertão tinha outros planos para ele, planos escritos em pólvora. A vida dos Ferreira começou a desmoronar por algo tão mundano quanto disputa de terras e gado. A família vivia no sítio Passagem das Pedras, no Riacho São Domingos, em Vila Bela, atual Serra Talhada, Pernambuco. A partir de 1915, começaram os problemas com José Alves de Barros, conhecido como Zé Saturnino, que estava ascendendo politicamente na região. A disputa era sobre limites, sobre quem tinha direito à melhor pastagem, sobre qual gado era de quem. No sertão, essas disputas de terra não eram resolvidas no tribunal. Eram resolvidas no grito, na ameaça e, inevitavelmente, no tiro. O conflito escalou rapidamente. O que começou com insultos e roubo de gado, logo virou tiroteios e ameaças de morte. José Ferreira, sentindo seu patrimônio sendo corroído e sua família em perigo, revidou na mesma moeda. Ele era um homem de honra, e a honra exigia que ele defendesse o que era seu, mesmo que isso significasse desafiar a estrutura de poder local. Mas ao desafiar Zé Saturnino, José Ferreira não estava apenas brigando com um fazendeiro. Ele estava mexendo com a própria estrutura do poder político. Zé Saturnino tinha influência e ligações profundas com as forças policiais. De repente, a briga de cercas se transformou em perseguição policial. O nome Ferreira foi parar na lista negra das autoridades. Não por crimes hediondos inicialmente, mas por resistir aos coronéis. E essa resistência era a maior ofensa que um sertanejo podia cometer. A partir daquele momento, a paz na Passagem das Pedras se tornou uma memória distante. José Ferreira vendeu a propriedade e se mudou com a família, primeiro para Nazaré, depois para a Água Branca, em Alagoas. Mas a violência o seguiu. As noites eram passadas em vigília.
Os ruídos da caatinga se transformaram em sinais de perigo iminente. Virgulino e seus irmãos, que até então ajudavam o pai na lida, viram-se forçados a aprender a atirar e a se esconder. A vida deles virou uma fuga constante. Pense no peso disso. José Ferreira, o homem que construiu sua vida naquelas terras áridas, agora era um errante, arrastando a esposa e os filhos através de caminhos secos. Virgulino, o futuro lampião, era o mais engajado na proteção da família nessa jornada desesperada. Ele sentia a humilhação do pai, a angústia da mãe, Dona Maria. E essa humilhação era o combustível que o estava cozinhando por dentro. Em 1919, insatisfeito com a situação e buscando proteção, Virgulino começou a se aproximar do mundo do cangaço. Ele passou a agir em grupos criminosos, atacando inicialmente as propriedades de Zé Saturnino. Em 1920, ingressou pela primeira vez no cangaço propriamente dito, no bando de Antônio Matildes, também chamado de Antônio Matilde, seu tio. Foi ali que ele começou a ser chamado de Lampião, pela rapidez com que atirava. Seus disparos rápidos e consecutivos pareciam clarear a noite como um lampião. As perseguições se tornaram mais violentas, mais pessoais. A Volante, agindo sob ordens que misturavam cumprimento da lei com vingança privada, não procurava apenas prender. Ela procurava aniquilar a moral da família Ferreira. Eles eram tratados como bandidos antes mesmo de se tornarem bandidos de fato. Em maio de 1920, Maria Jacosa, mãe de Lampião, adoeceu gravemente após mudarem para o povoado de Santa Cruz do Deserto, no município de Mata Grande, Alagoas. Ela morreu logo na chegada, vítima de um infarto. A família ficou devastada. José Ferreira, agora viúvo e perseguido, refugiou-se na casa dos irmãos Fragoso, no lugar conhecido como Engenho Velho. 18 dias após a morte de Maria Jacosa, a tragédia final se abateria sobre os Ferreira. Na tarde de 9 de maio de 1921, cangaceiros saquearam o povoado de Pariconha. Entre os participantes desse saque estavam alguns dos irmãos Ferreira e os irmãos Fragoso. A notícia chegou rapidamente às autoridades. O bacharel Augusto Galvão, secretário do Interior e Justiça de Alagoas, enviou ao sertão uma força volante da Polícia Militar sob o comando do segundo-tenente José Lucena de Albuquerque Maranhão, com a missão de dar combate ao banditismo. A volante do tenente Lucena era conhecida por sua brutalidade. Não era uma força de manutenção da ordem, era um esquadrão de execução. E eles tinham uma lista de alvos, entre eles os irmãos Fragoso e os irmãos Ferreira. Na madrugada do dia 19 de maio de 1921, ao amanhecer de um dia muito chuvoso, a volante cercou a casa dos Fragoso, no Engenho Velho. José Ferreira estava ali, refugiado com seus anfitriões. Segundo relatos de testemunhas, ele estava no terreiro da casa quando o cerco foi montado, possivelmente indo tirar leite em um curral para o café da manhã. A volante não deu chance de rendição, não houve negociação, não houve sequer a decência de uma prisão. O tenente Lucena e seus homens invadiram a propriedade atirando. O tiroteio foi rápido e mortal. José Ferreira caiu no terreiro, atingido pelos tiros da volante. Algumas versões dizem que ele estava debulhando uma espiga de milho quando foi alvejado. Outras afirmam que ele estava desarmado, simplesmente no lugar errado na hora errada. O fato é que ele morreu ali, na poeira do sertão que tanto amava, vítima da arbitrariedade e do abuso de poder. Junto com ele, morreu Senhor Fragoso. Zeca Fragoso ficou ferido e Luiz Fragoso conseguiu escapar ileso. A cena foi brutal. Não houve misericórdia, não houve investigação adequada. A volante simplesmente deixou os corpos no local e partiu, considerando a missão cumprida. José Ferreira não era um criminoso procurado. Ele era um pai tentando proteger sua família, um homem que havia perdido tudo, suas terras, sua esposa, sua dignidade, e agora perdia a própria vida.
O subcomissário de polícia Maurício Vieira de Barros, de Mata Grande, foi chamado ao local. Ele encontrou os dois cadáveres, José Ferreira e Senhor Fragoso, e ordenou que fossem transportados em redes para o povoado de Santa Cruz do Deserto, onde foram sepultados no cemitério local. Não houve registro oficial dos óbitos, não houve inquérito. A morte de José Ferreira foi apenas mais uma estatística nas operações brutais das volantes. Mas o choque maior não foi a morte em si, e sim o que ela representava e as consequências imediatas que traria. Quando Virgulino e seus irmãos foram informados da morte do pai, o trauma foi absoluto. João Ferreira, o irmão que não seguira para o cangaço, foi quem encontrou o corpo. Ali estava o patriarca, a única âncora moral da família, tirado deles sem um pingo de justiça ou clemência. Aquele momento não foi apenas o luto de um filho, foi o nascimento de um monstro. Virgulino Ferreira olhou para a notícia da morte do pai e compreendeu uma verdade brutal sobre o sertão. A justiça não existia para os pobres. A lei era apenas a ferramenta de quem tinha o poder. A dor da perda se misturou com uma fúria gelada e uma sede insaciável de vingança. O assassinato de José Ferreira não foi um ponto final, foi um ponto de exclamação. E a partir desse evento, toda a vida de Virgulino se reorganizaria em torno de um único objetivo: vingar o pai e lutar contra o sistema que permitiu tal atrocidade. Virgulino ainda tentou, pela última vez, o caminho legal. Mas em resposta, ele recebeu apenas o escárnio dos poderosos e a ameaça velada de que, se continuasse a incomodar, teria o mesmo fim do pai. Foi ali, diante da total e absoluta falência do Estado em protegê-los e em punir os verdadeiros culpados, que a decisão foi definitiva. Em junho de 1921, apenas algumas semanas após a morte do pai, Virgulino e seus irmãos, Antônio e Levino, também chamado de Vassoura, entraram oficialmente no grupo de Sebastião Pereira e Silva, o Senhor Pereira, cangaceiro famoso de Serra Talhada. Ali, no bando de Senhor, Virgulino consolidou sua reputação como lampião. Ele rapidamente se destacou pela inteligência tática, pela pontaria precisa e pela liderança natural. Naquele dia, debaixo do sol inclemente, olhando para a cova rasa do pai, Virgulino Ferreira da Silva jurou que o sertão pagaria, em dobro, o preço do sangue derramado. E para cumprir essa promessa, ele precisava se transformar em algo mais do que um filho de fazendeiro. Ele precisava se transformar no lendário, no incontrolável, no vingador definitivo. A vingança começou no ano seguinte. Em 14 de agosto de 1922, Virgulino Lampião, seus irmãos Levino e Antônio e mais dois cangaceiros, Antônio Bragança e Antônio Rosendo, o Antônio Gelo, fizeram uma tocaia em Água Branca, no sertão de Alagoas. O alvo era Manuel Cipriano de Souza, que havia delatado o paradeiro de José Ferreira, a volante do tenente Lucena. Por volta das 19 horas, quando Manuel Cipriano saía da feira de Água Branca e cruzava a cancela do Mané, o bando armado com rifles o abordou. Lampião ordenou que Cipriano e seu acompanhante, Manuel Pedro de Alcântara, descessem de seus cavalos e dissessem seus nomes. Manuel Cipriano se identificou. "É esse mesmo que estamos esperando", disse Lampião. Ele ordenou que Manuel Pedro se afastasse e não retornasse até receber ordem expressa. Cipriano foi levado para perto de seu cavalo. O delator tentou negociar. "Lampião, não me mate. Deixe eu criar minha família", implorou. Mas o apelo foi em vão. Lampião judiou de seu alvo, embora as táticas exatas não tenham sido descritas nos relatos. Depois, sentenciou com frieza calculada: "Agora você conhece Lampião. Foi você quem indicou onde meu pai estava para o matarem. Agora, você é quem vai pagar." Virgulino se afastou alguns metros e alvejou Cipriano com um tiro. Seus irmãos também dispararam, um tiro cada. Foram 3 tiros. No segundo tiro, ele caiu por terra.
testemunhou Manuel Pedro. Basta, vamos embora, ordenou Lampião ao ver que havia cumprido sua missão. Por conta desse assassinato, Lampião e os outros 4 cangaceiros foram indiciados pela Promotoria Pública de Alagoas em 9 de outubro de 1922. O juiz da comarca de Água Branca acatou o pedido e deu andamento ao processo. Mas ninguém jamais foi julgado. O processo só foi extinto em 1939, um ano após a morte de Lampião. A vingança estava apenas começando. O primeiro grande passo de Virgulino para consolidar sua posição como Lampião foi absorver a dureza da vida bandida, mas usar sua inteligência superior para refinar a brutalidade em tática. Ele era rápido, astuto e possuía uma memória fotográfica impressionante para detalhes geográficos, algo que se tornaria uma lenda. A cada embate, a cada roubo necessário para sobreviver, a linha entre a busca por justiça e o banditismo puro ficava mais tênue. O nome Ferreira começou a aparecer em relatórios policiais não como vítimas, mas como agressores. Eles eram caçados, e o fato de estarem sendo caçados era, para eles, a prova final de que o sistema não queria apenas ignorar o crime contra o pai, mas também silenciar qualquer reação. Em 1922, quando o Sr. Pereira deixou o cangaço após ser aconselhado pelo padre Cícero, Lampião assumiu a liderança do bando. Sua primeira ação como chefe foi um ataque à cidade de Belmonte, atual São José do Belmonte, no sertão pernambucano, em outubro de 1922. O alvo era o coronel e comerciante Luiz Gonzaga Lopes Gomes Ferraz, um desafeto de Sr. Pereira. O ataque resultou no assassinato do coronel e na morte de 5 cangaceiros, incluindo Baliza. Lampião estava consolidado e o sertão não estava pronto para ele. O clímax definitivo dessa história, no entanto, não está em um único tiroteio, mas na escolha irreversível que Virgulino fez. Ele trocou o arado pela Mauser, trocou a caneta pela carabina, e a partir desse momento, ele se tornou o inimigo público número 1, o pesadelo dos coronéis, o rei incontestável do cangaço. Sua vingança se tornou o terror. Ele atacava fazendas, não apenas por dinheiro, mas para desmoralizar e humilhar os latifundiários que ele via como os verdadeiros assassinos de seu pai. Cada fazenda atacada era um recado direto aos poderosos. Se vocês não respeitam a vida do pequeno, eu destruirei a sua paz. Mas o que Virgulino não esperava é que a busca por vingança se transformaria numa jornada sem volta, um labirinto onde o caminho da justiça se perdeu na sede de poder e na necessidade de ser temido. Aos poucos, a vingança pessoal foi engolida pela política do cangaço. Lampião precisava de homens, precisava de suprimentos, precisava de coiteiros e, eventualmente, precisava de um motivo maior para atrair a lealdade do sertão. A morte de José Ferreira em 19 de maio de 1921 foi o gatilho que disparou uma guerra civil não declarada no Nordeste que duraria mais de 17 anos, até a morte de Lampião em 28 de julho de 1938. Os irmãos Ferreira, inicialmente unidos pelo luto e pelo desejo de reparação, encontraram destinos distintos, mostrando a pressão insuportável da vida fora da lei. Antônio Ferreira morreu acidentalmente em 1926, quando uma arma disparou durante uma brincadeira de luta com o cangaceiro Luiz Pedro. Levino, em um momento de desespero e exaustão, acabaria se entregando às autoridades, trocando a vida de cangaceiro pela prisão, um fardo que ele carregou pelo resto de sua vida. Virgulino Lampião permaneceu. Ele era o único a carregar o peso total do sacrifício do pai e a responsabilidade da decisão. Ele não podia voltar. Para ele, a única forma de honrar a memória de José Ferreira era se tornar invencível, inatingível. Ele transformou a dor em armadura e o ressentimento em estratégia. A lenda de Lampião
o rei do cangaço, só foi possível porque a justiça falhou miseravelmente na hora de proteger e honrar um simples almocreve, um pai de família. O que teria acontecido se a lei tivesse agido? E se o tenente Lucena tivesse sido punido pelo assassinato? E se o corpo de José Ferreira tivesse sido respeitado pela justiça? Provavelmente, o sertão teria tido apenas mais um almocreve honesto e a história do Brasil teria tido um capítulo a menos de sangue e terror. Mas a impunidade do sertão não permite a paz. Lampião, de certa forma, nunca superou a perda. Os relatos de historiadores e as entrevistas de sobreviventes mostram que, por trás da ferocidade e da vaidade, existia uma amargura profunda. O cangaço, para ele, era menos uma carreira e mais um estado de guerra permanente contra a sociedade que permitiu o assassinato de seu pai e que, em seguida, o perseguiu por ousar pedir satisfações. O cangaço de Lampião se tornou um espelho da violência fundiária e da desigualdade. Ele não era um revolucionário, mas suas ações desestabilizaram o poder de uma forma que nenhum exército conseguiu. E o ciclo de violência continuou. José Ferreira foi morto para que os poderosos mantivessem sua autoridade e calassem a resistência. Lampião foi morto, anos depois, com Maria Bonita e seus cabras, na grota do Angico, para que o Estado pudesse declarar que a ordem havia sido restaurada. O fim de Lampião, a decapitação brutal em Angicos em 28 de julho de 1938, selou não apenas a vida de um bandido, mas também o destino final da vingança que começou naquele fatídico 19 de maio de 1921. A história se repetiu. A violência extrema e a ausência de humanidade foram o veredito final, tanto para o pai inocente quanto para o filho bandido. A tragédia do sertão é essa repetição incessante. José Ferreira foi vítima da impunidade dos coronéis e da brutalidade das volantes. Virgulino Ferreira, Lampião, foi a resposta violenta a essa impunidade. No final, restam apenas as sombras, a poeira e o silêncio. Um silêncio que esconde a verdade sobre como o sistema, ao permitir a morte de um pai, acabou por criar o monstro que aterrorizou todo o Nordeste. O assassinato de José Ferreira em 19 de maio de 1921 é o prelúdio sombrio do cangaço. O momento em que a esperança de uma vida honesta se desfez, dando lugar à lenda amarga de Virgulino, o homem que nasceu para conduzir bestas de carga e que acabou por semear o terror. E assim, os tiros que mataram um pai na madrugada chuvosa de um dia de maio deram vida, para o bem e para o mal, ao rei do cangaço.